por que eu escolhi esse título para nós conversarmos? Porque nós vamos falar de algo que nós já precisamos estar prontos, já precisamos estar preparados, já precisamos estar disciplinados em linha, em rigorosa linha, cada um de nós, soldados de Cristo, para que ele, passando revista à sua tropa, não nos encontre em desordem. Imagine uma barba sem fazer, um soldado que esteja alinhado ali para a revista. Imagine um soldado com aquela bota sem estar engraxada, sem estar brilhando. Imaginem soldados marchando desordenadamente. E no sentido espiritual, esta é a aplicação do nosso título para conversarmos hoje, porque o que nós vamos falar não é novidade, é algo que nós sabemos, mas vamos estar alertas, né, a tudo isso. Bem, vamos ler a carta do apóstolo Paulo, carta pessoal, carta pastoral a Tito. E este Tito aqui é aquele cooperador de Paulo, não é o general Tito romano lá que no ano 70 da era cristã acabou com Jerusalém, não, é apenas o mesmo nome. Mas este Tito bíblico aqui, servo de Deus, né? Cooperador de Paulo ali na pregação do Evangelho. Tito, ele foi deixado por Paulo em Creta, trabalhou juntamente com Paulo na organização da igreja ali em Creta, e Paulo deixou lá para continuar o trabalho naquela igreja, para organizar a liderança, para tornar mais sólido o fundamento, o ensino que eles tinham da sã doutrina. Então, Paulo fala uma série de coisas na sua carta a Tito, dando-lhe, inclusive, instruções para isto, para que ele preparasse aquela igreja que estava na ilha de Creta. Nós vamos pegar o trecho que está no capítulo 3 para falar de versos 1 a 7. Eu vou ler todos esses versos. Depois nós voltamos trazendo algumas aplicações, fazendo algumas lembranças aí, inclusive. Leamos então. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Até este verso 7.
especialmente os versos 4 a 7, são versos bem conhecidos de muitos de nós em virtude da pregação do Evangelho, muitas vezes feito nesta passagem, porque Deus, ele nos salvou e esses versos falam um pouco da sua graça, da sua misericórdia na nossa salvação, não por atos de justiça por nós praticados, mas por sua misericórdia, né? Ele generosamente nos salvou. Bem, nesse primeiro verso aqui, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Quando a gente fala em passar revista à tropa, essa questão de autoridades, de governantes, nos lembra esse aspecto bem de liderança, esse aspecto bem de poder, e nós, em termos espirituais, nós estamos sujeitos à disciplina. Precisamos ser pessoas disciplinadas. Então, tem um pouco a ver também com este passar em revista a tropa, mas vamos pensar aqui naquilo que nós precisamos ser. Passando em revista, como precisamos ser encontrados. É disto que eu quero tratar aqui com os irmãos. Então, de uma certa forma, o que nós vamos fazer é reciclar conhecimento. Reciclar aquilo que nós já sabemos como bons soldados de Cristo. Reciclar e que cada um de nós esteja passando uma revista a si mesmo, verificando seus procedimentos, suas atitudes, coração, espírito. Esta é a intenção aqui de passando revista. O verso 1 do capítulo 13, então, começa assim, Paulo falando, lembre a todos. Se o apóstolo Paulo está falando, lembre a todos, o que isso significa? Você lembra algo que alguém já sabe. Você não lembra algo que a pessoa não sabe. Se ela não sabe, você ensina. Quando o apóstolo Paulo está falando, lembre, ele está falando para Tito. Tito, lembre a igreja disto. Ou seja, conduza-os nesse sentido, esteja sempre lembrando, repita o ensinamento. Isto serve para nós também. O que nós vamos fazer aqui é lembrar a cada um dos irmãos coisas que nós não apenas devemos saber, conservar aqui, mas conservar no coração, porque quando nós conservamos no coração, nós colocamos em prática. E na mente é um mero intelectualismo, não é prática, é só teoria. Então, verso 1 começa com lembre a todos, ou seja, eles já sabem. Você e eu, inclusive, já sabemos aquilo que nós vamos falar aqui. E o que é que Paulo pede a Tito para ele lembrar a todos? Então, primeiro lá, que se sujeitem aos governantes, às autoridades. Já conversamos muitas vezes sobre isto. Então, se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes. O ser obedientes aqui é não apenas a governantes, mas a toda e qualquer autoridade. Seja obediente a quem for devida a obediência. Você vai saber se você deve, a quem você deve e a quem você não deve obediência. Você vai saber se aquela é uma autoridade que está
sobre você, sobre a sua vida, para que você deva ou não obediência. E obediência não é humilhação, obediência é necessidade. Alunos devem obediência a seus professores. Professores devem obediência a seus superiores, de repente, supervisores, superintendentes, diretores. Da mesma forma, numa empresa, dentro da escala hierárquica de organização, cada um, em virtude da sua tarefa, deve obediência a outra pessoa. Isto não é humilhação, obedecer, e sim necessidade para que possamos conviver bem. Então, obediência a quem for devido. Você tem dificuldade de obedecer? É bíblico. Obediência. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Quero salientar aqui. Estejam sempre prontos. Como quem de repente vai ser passado em revista de surpresa. Esteja sempre pronto. A quê? A fazer tudo que é bom. Esteja disposto, esteja preparado, esteja pronto para fazer tudo o que for bom. Assim é o soldado de Cristo. Não caluniem ninguém. A palavra na NVI é caluniar. Caluniar é acusar alguém de um crime não cometido pela pessoa acusada. Mas há versões onde não está calúnia e sim difamação. Por quê? Porque, na verdade, o sentido aqui é de falar mal de outra pessoa, falar algo que não seja verdade, seja aquela acusação um crime ou não, seja simplesmente uma injúria, tenha apenas um aspecto de moralidade. Então, a intenção aqui, neste verso, nessa instrução de Paulo, é: não acuse ninguém mentindo. Não minta para acusar alguém. Não acuse falsamente, seja calúnia, injúria, difamação, o que for. Soldado de Cristo não mente. Pessoas que a língua coça. Como coça para falar de alguém? Às vezes inclui alguma meia-verdade para poder ter bastante coisa mentirosa para falar. Devemos evitar esta tendência que é carnal. Estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem ninguém, não falem mal de ninguém, não inventem, não mintam acerca de ninguém, não acusem ninguém sem que isto seja verdade. Se for verdade, vamos lá tratar da forma correta. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Esses três colocados aí juntos, né? Sejam pacíficos. Pessoas que perdem a paciência tão rapidamente. Às vezes perdem a paciência numa brincadeira. Sejam pacíficos. Ainda quando alguém estiver ofendendo você, seja pacífico. E Jesus nos ensinava, inclusive, a ser pacificador também, promover a paz. Né? Sejam pacíficos, amáveis, como é bom quando nós somos bem tratados de forma educada, de forma gentil. Quem não gosta disto? Por que então não sermos assim para com as outras pessoas também, né? Nós devemos, então, nos tratar desta forma, sermos pacíficos, sermos pacientes, né? E aí está,
pacíficos, amáveis. Se você gosta que as pessoas te tratem de forma amável, por que você não vai ser amável também para com as pessoas? E Paulo ainda fala aqui, né? Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre. Olha, advérbio de tempo. Sempre. Mostrem sempre verdadeira mansidão. Quando alguém pisar no meu calo, sim. Quando alguém pisar no meu calo, também. Devo sempre mostrar, ser manso, né? Ser verdadeiramente manso. Você já sabia disso, não é? O soldado de Cristo sabe disto. Não sabe. Estamos apenas passando revista. Passando revista. E a palavra de Deus, ela vai longe, irmãos. Nós não sabemos quantas pessoas nós podemos alcançar enquanto estamos aqui reunidos como igreja em torno da palavra de Deus, falando sobre esses procedimentos que nós devemos conservar e que não são novidade, mas devemos, em termos de disciplina, estar na presença de Deus, vivendo dessa forma. Olha, acabei de ver aqui Itamar Cerqueira, meu primo lá da Bahia, a gente chama ele de Demazinho, e ele está também acompanhando conosco esta transmissão, disse aqui, graça e paz aos irmãos. O Demazinho Itamar, ele morou com a gente um tempo aqui em São Paulo, isso faz bastante tempo, nós éramos pequenos ainda, né, ali de adolescente para jovem, e eu há anos não vejo o Demazinho, nunca mais veio para cá, hein? Mas vejam, a palavra de Deus vai longe, vai à Bahia, vai aos Estados Unidos. Minha irmã Alicia, ela está sempre nos acompanhando também nessas palavras. Então, é uma oportunidade de outras pessoas serem alcançadas através de nós, através da Igreja de Cristo. Agora, nós devemos olhar para cada um de nós e passar em revista nossas atitudes, nossos sentimentos, nossa disposição, que tipo de soldados de Cristo nós somos. Então, Paulo diz a Tito, lembre a todos, ou seja, você já sabe, você só está sendo lembrado neste momento, que deve ser manso sempre, e é manso para com todos, não é apenas para com algumas pessoas. Há pessoas que são amáveis, são tremendamente gentis com os de fora, mas na sua casa são terríveis, são violentos. Que história é essa? Ou são mal educados, são grossos, grosseiros. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sempre verdadeiramente mansos, amáveis e pacíficos. Somos. Você é. E mais? Nós já sabemos, mas neste momento, passando em revista a nossa vida, nós estamos aí fazendo uma reconciliação, uma conciliação, uma conferência daquilo que somos, do que temos feito e contrastando, comparando com a palavra de Deus, para consertarmos aquilo que precisa ser consertado. Então, primeiro, a primeira parte, inclusive eu gostaria de dividir dessa forma. Essa foi a primeira parte. Paulo fala a Tito o que nós precisamos ser lembrados que somos. Então ele fala, precisamos ser obedientes. E fala, sujeitos aos governantes, autoridades, obedientes a quem exerça autoridade sobre nós, filhos aos pais, irmãos em Cristo uns aos outros em relação àquilo que Deus dá autoridade a cada um, autoridades eclesiásticas, autoridades, por exemplo, na EBD, a diretoria de EBD é a autoridade na EBD, os professores em relação aos alunos. Percebam, em tudo há a questão da autoridade, é uma questão de organização. Então, Paulo fala, vocês sabem, Tito, lembre cada um deles, nós estamos sendo lembrados para que
Passemos em revista as nossas atitudes. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e autoridades, que sejam obedientes, que estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom, não falem mal das pessoas, ora, principalmente o que for mentira, não mintam. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Esta é a parte 1. E qual que é a parte 2 do que Paulo instrui Tito a preparar a igreja de Creta e que, portanto, é lição para nós aqui, nesses momentos em que estamos aí isolados, enclausurados nas nossas casas, mas que precisamos refletir, não apenas para quando sairmos e voltarmos à vida normal, mas desde já, de repente, mandando uma mensagem aí de reconciliação para alguém, né, de perdão, coisas do tipo. Bem, na segunda parte aqui, a partir do verso 3, Paulo está lembrando o que éramos e não somos mais. Se por acaso, neste momento que você faz este autoexame, em que você passa em revista a si mesmo como um soldado de Cristo, aquele que passa em revista a sua tropa. Jesus é o general, nosso general é Cristo. Lembra-se daquele cântico? Então, nós vamos ver agora o que éramos e não somos mais. E se porventura estivermos agindo desta forma, da forma como não deveríamos agir, que possamos também consertar neste aspecto aquilo que precisa ser consertado. Então, no verso 3 de Tito 3, nós lemos assim: houve tempo, mas isso é passado. É passado para você, é passado para mim. E se não for passado, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Houve tempo em que nós também éramos. E agora eu achei interessante o que Paulo, como ele organiza aqui para falar com Tito. Houve tempo em que nós também éramos. E ele organiza em duplas. Aquilo que nós éramos e não somos mais. Então ele fala, insensatos e desobedientes. No passado, você era insensato, você agia com insensatez e você era desobediente. Hoje, isso não cabe mais na sua vida se você a entregou a Cristo, porque o Espírito Santo habita em você e ele, desde o dia que você entregou sua vida a Cristo, ele te transforma. Ele vai te transformando. É o processo que nós chamamos de santificação. É o processo em que nós vamos sendo aperfeiçoados para sermos mais semelhantes, mais iguais a Cristo. É por isso que eu digo, o que éramos e não somos mais. Então, o que Paulo nos alerta aqui. Houve tempo em que nós também éramos, porque há pessoas, infelizmente, aqueles que não têm a Jesus, aqueles que o rejeitam, aqueles que não estão salvos, não entregaram suas vidas a Cristo, estes, infelizmente, ainda acumulam aí várias dessas características, mas não é mais para nós. Houve tempo em que éramos insensatos e desobedientes. Essa duplinha, insensato e desobediente, percebam como eles andam de mãos dadas. O desobediente é insensato. Talvez ele seja desobediente porque ele é insensato. Perceba o quanto a desobediência é insensatez. Então nós já temos os motivos aqui do porquê devemos ser obedientes, como Paulo falou lá atrás. A insensatez, ou seja, não agir com senso, não agir com lógica, não agir com sabedoria, torna uma pessoa, inclusive, desobediente. Então, Paulo diz, falando aqui sobre o que éramos e não somos mais, houve tempo que nós éramos insensatos e desobedientes. Isso traz consequências. Houve tempo em que nós vivíamos, outra duplinha, enganados e escravizados por paixões e prazeres. Aquela pessoa que é escravizada por paixões e prazeres, ela é escravizada porque um dia ela foi enganada. Às vezes, ela mesmo sabendo o problema que
um vício, por exemplo, traz e ela querendo experimentar, às vezes ela se auto-engana, mas não deixa de ser um engano. Eu só quero experimentar, mas não vou me deixar escravizar por isto. Nós nunca sabemos o que, na verdade, pode acontecer conosco em relação a essas coisas. Por isso é bom evitar. Mas o engano e a escravidão andam juntas. O ministério do engano de Satanás, ele está bem presente atualmente. E como ele tem escravizado pessoas ao enganá-las. O apóstolo Paulo está dizendo a Tito para que ele ensine aos cretenses, e você e eu estamos aprendendo, porque isso ficou registrado também para o nosso ensino, que ser enganado não é algo bom. Ser enganado leva à escravidão. Não somos mais enganados. Examine sua vida. Se tem algum ponto em que você ainda é enganado ou está se auto-enganando. Então, esta é a outra duplinha. E como é difícil sair da escravidão de uma paixão, sair de prazeres que a carne pede. Como é complicado, como é difícil. O engano e a escravidão trazem consequências. O que mais Paulo instrui Tito e nos ensina aqui? Nós vivíamos, isto é passado, nós vivíamos na maldade e na inveja, outra duplinha que anda de mãos dadas. O maldoso, é sempre possível ver inveja por trás. O invejoso, a gente nem sabe o que vem primeiro. O invejoso, ele é sempre maldoso, porque ele, de repente, fica planejando e quando não planeja, guarda no coração algo negativo em relação a alguém que tenha aquilo que ele gostaria de ter. Mas nós éramos, porém não somos mais assim. Se você detectar um pontinho de inveja que seja, coloque diante de Deus, para que Ele esteja trabalhando na sua vida e te faça vencer essa questão. Eu gosto tanto de falar, né? Vamos precisar caminhar para o final. O tempo passa muito rápido. Então, você vivia na maldade, você era invejoso, mas não é mais. E se não é mais, isso não é característica do crente. Então, por favor, coloque isso diante de Deus, caso você detecte na sua vida esse tipo de coisa. E olha, o que isso tudo faz? Porque tudo isso traz consequências. Nós já falamos aqui dessas duplinhas de coisas que éramos e não somos mais. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Antes, você era detestável, ou seja, as pessoas te detestavam e você também detestava as pessoas. Que a palavra de Deus diz. Sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Ou seja, aquele que detesta e é detestado, aquele que odeia e é odiado, aquele que vive em torno de ódio, em torno de violência, em torno de disputa, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Já viu esse tipo de história? Não é característica de crente. Então eu nem vou falar que, se por acaso em igrejas isso acontece, Deus tenha misericórdia. Igreja, lugar de comunhão, não é nem o último, não pode nem estar na lista de um lugar onde isso poderia acontecer. Um querer ser melhor que o outro, um querer puxar o tapete do outro, um querer assumir isso ou aquilo, dons espirituais, né? Percebam como
Satanás pode, às vezes, inclusive, trabalhar no nosso meio. Lembram-se do espírito maligno, o demônio mudo, na pregação de domingo passado? Pois é, muitas vezes Satanás, ele age de forma silenciosa, mas o estrago é tão grande quanto aquele estrago que ele faz quando age fazendo estardalhaço. Vamos caminhar. Essa é a segunda parte daquilo que eu queria dizer. A primeira, o que nós somos. Passe em revista. Veja se está tudo em ordem na sua vida para você cumprir o objetivo de agradar mais a Deus, o Deus a quem você ama. O segundo grupo, aquilo que nós não somos mais. Paulo está falando disso. O que nós somos, o que nós fomos, mas não somos mais. Agora, só para a gente pensar um pouquinho nisso aí. Há pessoas que, mesmo tendo nascido de novo, elas relutam, às vezes, em algumas circunstâncias que nós não negamos. São difíceis, mas cabe a nós dominá-las. Cabe a nós administrá-las, e sempre em sujeição ao nosso Deus. Lembram-se quando Caim, lá no início, no Éden ainda, aliás, no Éden não, Adão e Eva estavam no Éden, depois eles, na queda, foram lançados fora, mas lá no início de Gênesis, os dois primeiros filhos, Caim ficou com inveja de Abel e resolveu matá-lo. Deus chega para Caim e fala: Caim, pecado está à volta. Não pode ser assim, Caim. Você precisa dominá-lo. Cabe a você fazer isto. Nós queremos que os outros dominem? Cabe a nós fazer isto. Precisamos primeiro querer e não simplesmente falar: não, comigo é diferente. Eu sou assim e pronto. Porque há pessoas que dizem: eu sou bom para quem é bom. Tem gente que não merece bondade. Pacífico, amável, manso, fazer tudo que é bom, tô fora. Isso não é para mim. Vocês não já ouviram pessoas falarem isso? Imagine um crente em Jesus Cristo agir desta forma. Ele está rejeitando o ensino da palavra de Deus. Poderíamos, e vamos apenas citar aqui, nem vamos ler, porque, mais uma vez, nosso tempo já caminhou bastante. Mateus 5, versos 43 a 48, Jesus, ele está falando sobre amar inimigo, sobre orar pelo inimigo. Então, você quer ser perfeito como o nosso Pai é perfeito? É Jesus que fala lá, Mateus 5, última parte do capítulo. Por quê? Amar amigo todo mundo ama. Amar filhos, irmãos, pais, todo mundo ama. Que vantagem há em relação às outras pessoas? Amar inimigo? Esse é o papel do bom soldado de Cristo. Romanos 12, a mesma coisa. Romanos 12, na verdade, o texto é longo que fala sobre isto, e eu vou ler apenas 3 versos para que fique bem claro isso. Romanos 12, verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Nós não fomos feitos, não fomos reconciliados com o Pai para amaldiçoar ninguém. Nós abençoamos, nós não amaldiçoamos. Esse é o verso 14. Verso 17 de Romanos 12 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então percebam, verso 19 a 21, nós lemos assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, dizer eu sou assim, eu vou ser sempre assim, diante de um texto desse, é rejeitar a palavra de Deus. Bem, primeira parte, o que nós somos.
Segunda parte, o que não somos mais. Cuidado para não carregarmos ainda alguma dessas características. E por que não somos mais assim? E nesta terceira parte, agora para terminar, nós vamos falar do que Deus fez na nossa vida, porque às vezes as pessoas falam, eu tenho que ser bom para quem merece, eu tenho que tratar bem quem merece ser tratado bem. Então vem a terceira parte que Paulo nos ensina aqui, quando ele escreve a Tito, verso 4, daí até o 7. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, olha, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, a bondade e o amor de Deus se manifestaram a nós, não foi porque nós fizemos coisas boas, não foi por causa de atos de justiça que nós praticamos, não foi porque nós merecíamos, não foi por merecimento. Esse é o verso 5. Mas devido à sua misericórdia. Ora, Deus foi misericordioso para com todos ao enviar o seu Filho Jesus, ao disponibilizar, ao dar a disponibilidade de salvação a todos os que quisessem crer, a todos que quisessem aceitá-lo. Deus usou de misericórdia. Como então eu posso dizer, só vou ser bom para quem é bom, só vou fazer o bem para quem faz o bem? Então eu não vou usar de misericórdia quando fui alcançado pela misericórdia de Deus, sem merecimento da minha parte, porque nós já falamos aqui do que nós éramos. Nós já falamos o que nós somos e não somos mais. E se não somos mais, é porque fomos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Nós somos regenerados. É isso que vem na sequência. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós cremos em Jesus, ele enviou o seu Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo, ele nos lavou, ele nos purificou de todo o pecado. E nós somos regenerados, nós nascemos de novo, e esta é obra do Espírito Santo em nós. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova vida, para aquelas primeiras características que nós falamos na primeira parte, para deixarmos as características que falamos na segunda parte. Então, esta terceira parte é o que nos fez deixarmos de ser como éramos. Então, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, verso 6, que ele derramou sobre nós generosamente. Olha, por generosidade, porque Deus é bom, porque Deus é amor. E quando nós cremos no seu Filho, quando abrimos o coração, fomos alcançados por esta graça, por este amor de Deus. Então ele derramou sobre nós generosamente por meio de seu Filho, né, o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem, verso 7, e assim a gente termina, diz, ele fez isto, a fim de que, justificados do que éramos, justificados dos nossos pecados, por sua graça, pela graça de Deus, ou seja, favor imerecido, nós não merecíamos, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Esse é o verso 7 de Tito 3. Então, por que Deus fez tudo isso? Porque ele nos salvou. Ele quis que nós fôssemos justificados, ele quis que nós fôssemos perdoados. Ora, Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nosso assunto, passando revista. Examine sua vida.
Coloque-a diante de Deus, inclusive, para aquele que vê o fundo do nosso coração. Leia Salmo 139. Para que ele vê o nosso interior, para que ele que vê o nosso interior, ele que sonda os nossos corações, o último verso lá, Salmo 139, para que ele sonde, para que ele prove, para que ele conheça, para que ele veja se há em nós algum caminho mau e nos conduza ao caminho eterno. Ele, ao passar a revista à sua tropa, você faz parte da sua tropa, que ele não nos encontre como soldados despreparados para a batalha que está sendo travada a todo momento, irmãos, e essa batalha não é contra carne e sangue, é nas regiões celestiais. Precisamos estar preparados. O enganador está solto e ele está enganando muitas pessoas, inclusive se passando quantas vezes por servo de Deus. São falsos profetas que estão enganando as pessoas. Você está preparado para essa batalha? Coloque-se diante de Deus. Mas primeiro, dê uma olhada aí no seu procedimento, se você está pronto para essa batalha, para não ser envergonhado. Para, inclusive, não causar escândalos. Para que a igreja de Cristo não seja envergonhada. Na verdade, a verdadeira igreja de Cristo, ela já tem a vitória. Já nos é garantida esta vitória. Então é assim. É isto. Passar em revista aí nosso assunto é este. Você se examinando para saber como está diante da palavra de Deus em relação a coisas que você já sabe, coisas que você conhece. Porque como somos teimosos, muitas vezes, como queremos fazer tudo do nosso jeito, como queremos dar vazão àquilo que nós sentimos, ao nosso eu, como muitas vezes somos egoístas. E o que a palavra de Deus ensina é tudo o contrário. Então, se você for depois, como lição de casa, a carta de Romanos e ler a partir do verso 9, quero até convocar você a fazer isto. A partir do verso 9 de Romanos 12. Leia aquilo que está lá. Você precisa se encaixar no que está escrito aqui. Eu preciso me encaixar no que está escrito aqui. Caso contrário, nós não vamos batalhar o bom combate. Algo que Paulo fala tanto a Timóteo. Combater o bom combate. Como precisamos, está lá no verso 15 de Romanos 12, nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Como precisamos de empatia, de sentir o que a outra pessoa sente e não de ficar nos centralizando em nós mesmos. A Igreja de Cristo não tem esta característica. E nesses momentos em que temos tantas necessidades, quantas pessoas estão, inclusive, carentes em virtude desse isolamento, e quantas são carentes no sentido material, financeiro da palavra igreja, temos um grande papel aí também. Agora, se você estiver falhando, se você estiver aí tendo características que não são mais suas, se você ainda enxerga alguma daquelas características, coloque-se diante de Deus para que Ele elimine isso de você e te faça um servo segundo a sua vontade, né? Um servo aprovado, um servo que ele não tenha de que, um servo que não tenha de que se envergonhar, né? Bem, que Deus abençoe